eu tô bom, poderia novamente estar melhor. O motivo da minha transmissão aqui hoje vai me atrasar o compromisso que tenho marcado, mas eu não posso deixar de vir a público me manifestar acerca de um videozinho, sabe? Aqueles videozinhos bonitinhos que estão sendo propagados aí em época de campanha eleitoral para tentar persuadi-lo, para tentar enganá-lo. Vídeo de quem não tem propriedade, de quem não conhece de fato do assunto, trata de maneira rasa e acaba sendo injusto com quem não deveria. Eu estou vindo aqui para falar a respeito de transporte escolar. Ora, é óbvio que eu gostaria que as nossas crianças fossem transportadas em ônibus muito confortáveis, com ar-condicionado, que desse todo o suporte que entendemos que é necessário para garantir a segurança e o conforto desses alunos. Mas é muito fácil para um político que começou a enxergar os problemas da nossa cidade agora atacar os prestadores de serviço, dizendo que os ônibus são velhos, que não tem janela, que as crianças reclamam. Eu entendo cada um dos alunos, tenham certeza, eu estou com vocês. Eu, Áurea e toda a nossa equipe estamos com vocês, mas estamos com os prestadores de serviço também, estamos com os motoristas. Eu mesmo estive anteontem lá na comunidade de Jacutinga, conversei bastante tempo lá com o meu amigo Gleison, com o Nicodemos. Eu entendo a realidade dos prestadores de serviço, e o que mais me surpreende é que um dos prestadores de serviços que pediu socorro a este que vos fala, dizendo que a prefeitura já estava com 4 meses de atraso no pagamento dos serviços prestados por ele, hoje caminha e é vereador lá do outro lado e não se posiciona, vê a sua classe ser atacada e não fala uma só palavra. Por quê? A velha conveniência política. Aqui do nosso lado não existe isso. Erramos, e quando erramos somos homens suficientes para dizer: nos desculpem, essa palavra que dissemos foi colocada de forma errada. Isso que falamos não deveríamos ter falado, nos arrependemos disso, nos perdoem. Agora, pegar 2 candidatos, sendo que um é uma professora, e atacar de maneira cruel os empresários, os lutadores, os batalhadores que transitam por essas estradas, podemos dizer que isso é estrada? Eu recebi, não sei se foi nessa semana ou se foi no final da outra semana, a minha amiga Rosinha, para quem me acompanha com mais frequência e assiduidade, sabe de quem se trata. Fica tranquilo, não tem problema não. Tem um grande amigo aqui que esqueceu o telefone ligado, a caixinha conectada. Isso daí é erro cotidiano, faz parte dentro da nossa programática aqui, não tem muito enfeite. A gente está tentando estruturar um estúdio aqui para poder fazer algumas transmissões melhores para os senhores, mas até o momento o microfone está desligado, não estamos encontrando tempo hábil para poder executar aquilo que gostaríamos. Então vamos fazendo da maneira que sempre trouxemos aos senhores. Vira o telefone para cá, filma e fala o que precisa ser dito. Então, voltando à questão da Rosinha, a Rosinha esteve lá em casa, a esposa do seu Moacir, e os servidores, mentira, os colaboradores, servidor é de órgão público, os colaboradores da propriedade lá do seu Moacir, pais, mães, que não conseguem trazer os seus filhos à escola, que não conseguem mandá-los à escola. Sabe por quê? Porque o ônibus não chega lá em cima. Você sabe por quê? Porque não tem estradas. O porquê que esses políticos não tiveram ou não têm coragem para ir cobrar de quem está lá no comando? É muito fácil atacar os pequeninos, e eu estou falando pequeninos em questão econômica, tá? Eu tenho todo o respeito por cada um dos prestadores de serviço de transporte escolar aqui da nossa cidade. Eu me refiro pequeninos, vocês comparados economicamente com o poder público, uma prefeitura que dispõe da bagatela de 320 milhões de reais para trabalhar uma gestão e não tem competência para dar manutenção básica nas estradas, que estão todas, sem exceção, sem condições nenhuma, sem a mínima condição. Isso porque o período das águas não iniciou-se. Então, aos meus opositores,
Aqueles que poderiam executar e que não executam, que grava videozinho com louco dando tapa em cima de patrão. Aos outros dois que falaram com tamanha propriedade e atacaram aqueles que lutam para ganhar um dinheiro digno, honesto, entendam melhor o contexto antes de atacá-los. Se os ônibus deles não têm janela, eu garanto que o problema maior não é a questão que cabe a eles, não. É a questão que cabe ao município, que o município negligencia. São as estradas que não são arrumadas, são os pagamentos que não são feitos e passou muito tempo sendo atrasado e ninguém falou nada. Não teve candidato a prefeito, a vice-prefeita, vice-prefeito que teve a coragem, a hombridade de abrir a boca e falar a respeito desse determinado assunto. Quem estava falando disso era eu. Mas hoje eles têm a solução de tudo, acreditem. Agora basta fazer um videozinho bonitinho com música de fundo que está tudo certo. Agora é com você, doutor, e para a saúde? Agora é com você, professora, e para a educação? Lá atrás ninguém viu nada, ninguém falou nada. Todos se omitiram. E agora, os coitados que prestam serviço de transporte, que eu, francamente, não compreendo, porque se continuar da maneira como está, não será possível fazer o transporte com ônibus. Talvez, se eles forem até a Rússia e importarem alguns daqueles tanques de guerra, possa servir para fazer o transbordo aqui na nossa cidade, porque não temos estrada nenhuma, ou quem sabe, ao invés de usar ônibus, usar carro de boi, porque automóvel nenhum, nem jipe, tem estrutura para aguentar essa negligência, essa maldade. Então reforço aqui os meus compromissos, primeiro, em especial, com quem mais precisa, que de fato são os alunos. Vocês são a nossa maior preocupação. Conosco, na administração dessa cidade desgovernada, os senhores terão sim ônibus confortáveis. Primeiro porque nós propiciaremos estradas adequadas para que os ônibus que prestam serviços não se deteriorem na velocidade como ocorre. Eu não estou vindo aqui passar pano para prestador de serviço que não cumpre com a sua obrigação, mas eu sou humano o suficiente para entender que a maioria deles, quiçá todos eles, acordam todos os dias pensando em prestar o melhor serviço possível, em transportar as nossas crianças com amor. Se os ônibus estão em condições precárias, a culpa maior é do poder público. E eu sou homem suficiente para apontar o dedo e criticar quem tem que ser criticado. Existe uma coisa que eu carrego comigo que chama-se coerência. Antes de atacar quem está trabalhando, ataca quem é pago com o dinheiro do trabalhador para fazer o que é correto e não faz. Sejam homens de apontar o dedo e falar irresponsáveis. Sejam homens para apontar o dedo e falar canalhas. Vocês gastaram o nosso dinheiro com baderna, com automóveis de luxo, corruptos, canalhas. Ataquem quem deveria cuidar da população. Preservem aquele que está acordando todo dia, dando um duro danado para poder ganhar a vida. Tem muita gente que está aí com seu ônibus quebrado e aquilo que está recebendo já não é suficiente sequer para dar a manutenção por conta de gente ordinária, por conta de vereadora que deveria ter fiscalizado, votado projetos a favor do povo e não votou. Então, antes de atacar uma classe toda de gente trabalhadora, tenham respeito e entender o que de fato está acontecendo. Sejam homens para criticar a administração pública antes de apontar o dedo para quem está trabalhando. Finaliza para a gente, por favor, com a nossa mensagem. Enganado. Meus irmãos, nossa cidade, massacrada por décadas, agora vê a velha política ressurgir com novas máscaras. É o mesmo teatro grotesco. Os que antes alimentaram a corrupção e se alimentaram dela,
E os que silenciaram em troca de conveniência hoje posam como heróis, quando não passa de um dragão de duas cabeças, fingindo estar em lados opostos, mas unidos por um corpo apodrecido que suga a vida da nossa cidade. São como os irmãos siameses, que compartilham o mesmo sangue, o mesmo coração. Estão a serviço das mesmas figuras que no escuro dos bastidores continuam manipulando os fios do poder. Quando tivemos a coragem de enfrentar essa corja, não foi com palavras vazias. Denunciamos, lutamos e provocamos a ação do GAECO, que desmantelou parte dessa quadrilha. Enquanto isso, os que agora se apresentam como diferentes observavam à distância, esperando sua vez de tirar proveito, como abutres que rodam um acidente de trânsito, não para ajudar, mas para aproveitarem do que sobrou da vítima. Nós não podemos cair novamente na armadilha desses falsos salvadores. Precisamos de homens de verdade, com coragem e integridade, para romper com esse sistema corrupto e garantir um futuro digno para os nossos filhos. Unidos, vamos retomar o controle e devolvê-lo para os seus verdadeiros proprietários, o povo de bem da nossa amada Guapé. Vamos juntos fazer o que precisa ser feito. Para prefeito, vote Tiago Câmara, 45, vice Maria Áurea. Muito obrigado, meu irmão. Isso aqui não tem marqueteiro por trás, não. Fui eu que escrevi e o meu amigo que gravou, que obviamente tem uma voz muito melhor do que a minha, utilizando os equipamentos que já são meus há bastante tempo. Agradeço a atenção de vocês, estejam atentos, por mais que digam que eu ataco, eu continuarei demonstrando essa baixaria que tentam utilizar para poder te enganar. Esqueçam aqueles que se travestem de bons homens, de boas moças, tentando ludibriá-los para poder chegar lá e entregar nada mais do que isso que está sendo entregue para você há tantos anos. Se você quer mudança, primeiro, seja você mesmo a mudança. Depois, vote 45. Grande abraço, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.